Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, vamos iniciar um aulão e gostaríamos da participação de vocês, reforçando a ideia que o Fábio colocou, que devemos produzir mais textos. Nós estamos num período de pré-simulado e é necessário que vocês tenham uma ideia de como vocês estão preparados para enfrentar o grande dia do maior vestibular do país. Eu gostaria de saber se a aluna Maria Gabriela Lima Martins está aqui. A Maria Gabriela Lima Martins foi a terceira aluna contemplada do Academia Enem com a nota máxima na redação. Essa aluna está preparadíssima e fez a redação, assim como as duas outras alunas anteriores foram premiadas aqui no palco, vocês devem ter visto. E ela fez uma redação de um tema que foi bastante treinado por quem entregue redação semanalmente. O tema que ela fez foi esse: é válido simplificar a linguagem de um clássico literário? Então eu gostaria de mostrar os dois primeiros parágrafos, o da introdução com tema tese, o primeiro do desenvolvimento e no outro slide nós vamos ver o segundo parágrafo do desenvolvimento e a conclusão. Vocês já sabem que o tamanho tem que ser mais ou menos proporcional e ela usou tema tese na introdução, excelentes argumentos para mostrar a defesa da opinião dela, e na conclusão ela fez intervenções criativas. Eu fiz hoje diferente das duas outras redações, que eu tinha a folha em mão e lia. Hoje vocês estão vendo. Ela começou assim: as obras artísticas, geralmente, estão relacionadas ao contexto histórico e cultural em que foram produzidas. Clássicos de Machado de Assis e de José de Alencar, por exemplo, apresentam uma linguagem referente ao período em que estavam inseridos. Essas criações artísticas mais tradicionais, na contemporaneidade, são muitas vezes adotadas pelas escolas como paradidáticos. Todavia, o vocabulário atual difere do linguajar da época na qual foram escritas, tornando-se coerente que haja uma adaptação que as deixe mais compreensivas, bem como houve com outros livros, a Bíblia, por exemplo, em que a simplificação, inclusive para crianças. Está claríssima a ideia que ela defende. Ela é a favor, sim, que os clássicos da nossa literatura sejam adotados para uma nova linguagem. Quando ela diz isso, tornando coerente que haja adaptação. Aí é o momento em que o leitor tem contato com a opinião dela. Aí é a tese. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela diz: acerca dessa lógica, o nome disso, conector. É importante ressaltar que muitos indivíduos discordam de modificações na linguagem de produções literárias. Semelhante a essa situação, houve com o modernismo no Brasil, em que muitas pessoas foram contrárias a esse movimento literário, como os parnasianos, devido à característica da escola, produzir obras com expressões mais cotidianas. Assim como os modernistas foram fortemente criticados, os escritores que procuram adaptar clássicos também necessitam de um estímulo para a aceitação de diferentes estilos literários, mesmo que apresente vocabulário mais simples que o do período das obras originais. Afinal, há diferentes tipos de leitores e parte deles pode preferir livros com um novo linguajar. Então aí é um argumento fortíssimo. Por que que ela é a favor
que literatura das obras clássicas tenham livros adaptados para uma linguagem mais atualizada. Aí ela colocou que é porque nós temos diferentes tipos de leitores. E nem todo leitor compreenderia a linguagem que o livro foi escrito, por exemplo, no século XIX, no século XVIII. O segundo parágrafo do desenvolvimento, ela diz assim: além disso, ela começa com um conector. As produções com palavras menos eruditas, mas que apresentem a história original, podem aproximar crianças e jovens da leitura, já que as obras com expressões que não são muitas vezes utilizadas no cotidiano, acabam tornando o livro menos atrativo ao público infanto-juvenil, já que necessita da constante pesquisa ao dicionário para auxiliar na interpretação. Quer um argumento mais forte do que esse? Ela está afirmando que um livro que é sempre na mesma linguagem, ele pode dificultar para crianças e jovens a compreensão. Ela diz, com isso, fez o ponto, começa a frase com um conector. O público que gosta de clássicos pode continuar a lê-los, e os que não apreciam podem optar pelas adaptações e conhecer a mesma narração. Tal oportunidade estimula os brasileiros a lerem mais, mesmo de maneira menos culta, pois toda forma de leitura é válida e importante, bem como citou Mário Quintana, os verdadeiros analfabetos são os que aprendem a ler e não leem. Conclusão, desse modo, é o conector conclusivo, é preciso que haja estímulo e respeito às obras clássicas simplificadas, já que com elas pode acontecer incentivo à leitura. Para isso, as escolas podem apresentar exemplares desse tipo em sala de aula nas atividades de interação, ou mesmo nos momentos reservados para a prática da compreensão textual. Igualmente, as editoras podem expor trabalhos com linguagem mais clara também na forma de quadrinhos. Por exemplo, assim, os mais jovens se sentirão instigados pelas histórias, tendo o hábito precoce de analisar textos. Logo, os livros tornar-se-ão mais acessíveis e ganharão, consequentemente, mais leitores. Então, pessoal, o texto dela está maravilhoso, passou pelo crivo dos 4 corretores, todos 4 acharam, ela fez 4 parágrafos, não teve parágrafo grande demais e pequeno demais, eles estavam bem distribuídos, todos os parágrafos começaram com conectores e essa aluna teve o domínio da pontuação e ela colocou tudo o que a comissão do Enem quer. Vocês viram que na introdução ela apresentou o assunto, que era a adaptação da linguagem dos clássicos na literatura brasileira. Depois ela deu opinião claríssima, que a gente entende que ela é a favor. O segundo e o terceiro parágrafo, ela começou com conector e usou argumentos, e ela deu 2 soluções na conclusão. Então, a Maria Gabriela Lima Martins está de parabéns. Se ela tiver chegado, eu gostaria que ela viesse até aqui em cima para ganhar uma revista do Enem. Então, vamos iniciar a nossa aula, tá? Vocês estão com a apostila 6 e é interessante que eu haja com uma motivação no encontro de hoje. Nós vamos começar usando correção de parágrafos e eu queria mostrar para vocês um vídeo bem curtinho para poder nós iniciarmos o trabalho na apostila. Esse vídeo está em espanhol, mas vocês vão acompanhar que ele vai mostrar para nós o valor do livro na contemporaneidade. Já que a aluna premiada foi com a redação que fala sobre adaptação de linguagem dos clássicos para uma linguagem mais espontânea, então eu passo para vocês se conscientizarem como o livro ainda está importante. E deixo essa curtíssima mensagem para vocês. Embora esteja em espanhol, vocês vão poder acompanhar porque o vídeo é legendado. Então vamos lá.
Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a la mediante una sencilla herramienta de programación, el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BOOK es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BOOK está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BOOK. Então foi isso, eu quis começar a aula com esse texto motivacional, no sentido de vocês entenderem, de vida fora, para onde vocês forem, o book, como ele diz, né, o livro está super na moda. Não saiu da moda e a gente precisa valorizar, precisa ler, precisa ampliar os conhecimentos, além dos conhecimentos de mundo que nós já temos. Então vamos iniciar nossa aula na apostila 6, página 26. Neste encontro, iremos trabalhar reestruturação de parágrafos, extraído de produções de candidatos ao Enem de 2015. Ou seja, eu pedi emprestado o parágrafo das redações de vocês, tá? Atendendo a um pedido do Fábio. O Fábio quer que, além de eu mostrar as redações boas, eu também mostre como melhorar os alunos que ainda não estão conseguindo fazer as estruturas paragráficas boas. Então eu selecionei 5 alunos diferentes, tirei um parágrafo, claro que é quando a redação precisa melhorar, a gente não vai identificar o aluno, claro. E eu queria que vocês soubessem que nós vamos agora trabalhar para melhorar a estrutura desses parágrafos.
Tá? Atente para as orientações da professora, a fim de tornar cada unidade paragráfica com coesão, coerência e, como consequência, lógica discursiva, dentre outros aspectos essenciais, a boa montagem de uma elaboração escrita. Em primeiro lugar, voltando à redação que vocês viram, nota 1000, da Marília Gabriela, eu queria que vocês soubessem usar as citações, como ela usou uma citação do Mário Quintana. Mário Quintana é um importante escritor, foi e ainda é, embora tenha morrido, da região sul do país. Ele escreveu muitas poesias, muitos poemas bacanas, e eu queria que vocês usassem citação dele e de outras pessoas. A citação deve ser usada, eu não estou dizendo é obrigada, só pode, eu estou dizendo deve ser usada no desenvolvimento, como a Gabriela fez, e entre aspas, e você tem que citar quem é o autor daquela frase. Agora, se você alterar alguma coisa do jeito que a pessoa citou, você pode tirar a aspa, que ela é chamada de citação indireta. Mas como se trata de citação, fica mais elegante ao texto quando você coloca do jeito que o autor da frase disse e usa as aspas, tá? Então vamos ao primeiro parágrafo. Um de vocês, numa redação que fez sobre a relação da família entre si, entre pais e filhos, construiu este parágrafo na introdução. Atualmente, a família tem um papel importante na sociedade, pois é onde o indivíduo, na maioria das vezes, acha o amparo e o aconchego que procura para o diálogo e até mesmo ajuda. Primeira informação, todos vocês mentalizem e nos treinamentos não façam isso para no dia exato do vestibular também não fazer. Não comece sua redação com o atualmente. Quando você usa o atualmente, dois problemas podem acontecer. Ou repetição, o pleonasmo, a redundância. Por exemplo, se eu digo assim, atualmente o Brasil atravessa uma séria crise financeira. Eu não preciso do atualmente, porque o atravessa está no presente do indicativo. Então já está claro para o leitor que eu estou dizendo que é atualmente. Basta simplesmente dizer, o Brasil atravessa uma séria crise financeira. Então todo mundo já sabe que é atualmente. E quando é que eu coloco atualmente no início da minha redação e se torna incoerente? Esse exemplo aqui. Vocês vão passar um traço, riscando atualmente, um único traço, vocês vão compreender que ele está tornando essa informação incoerente. Veja, atualmente a família tem um papel importante na sociedade. Quando eu digo atualmente, eu estou negando que ela tenha tido um papel importante antes. Compreendem isso? Eu estou dizendo que a família tem um papel importante na sociedade apenas hoje. Compreendem isso? Então vocês vão riscar o atualmente, vão puxar uma setinha para cima e vão escrever o nome incoerente ou incoerência. Tá? Incoerência. Vocês vão botar o A de a família com letra maiúscula. Pessoal, acreditem, ainda está incoerente. Se eu disser a família tem um papel importante na sociedade, eu estou também continuando dizendo que é só hoje. Então nós vamos acrescentar outro verbo. Vamos colocar a família continua tendo. O verbo continuar é durativo. A família continua tendo um papel importante na sociedade, pois é onde família não é um lugar.
Então eu não posso usar onde. Onde é só lugar concreto, um quarto, um ginásio feito esse, um palco, um lugar que você está. Então nós vamos riscar a palavra onde, só posso usar com sentido de lugar concreto. Vamos colocar no lugar do onde as duas expressões, nela, pois é nela que, escrevam, nela que, pois é nela que o indivíduo, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, quem quiser, onde tem na, você coloca uma setinha assim, abrindo. Em vezes, coloca uma setinha voltando, fechando. Na maioria das vezes está entre vírgulas, porque é uma ideia intercalada. Professor, o que é uma ideia intercalada? É aquilo que aparece no meio de um raciocínio e eu posso fingir que tiro. E quando eu junto as partes que sobraram, tem lógica, tem sentido lógico. Vamos treinar tirando. Não é para tirar, que está correto, na maioria das vezes. É só para você compreender. Quando é que eu uso um par de vírgula entre expressões que eu posso fingir que tiro e o que continua na frase tem sentido lógico. Vamos treinar esse fingimento. Se eu dissesse, a família continua tendo um papel importante na sociedade, pois é nela que o indivíduo acha o amparo e o aconchego. Todo mundo entendeu? Eu fingi que tirava, a maioria das vezes. Por isso que ele fica entre vírgula. Ele é uma expressão intercalada. Tá? Acha o amparo e o aconchego. O nome disso aí, paralelismos. Se eu botar o O no primeiro, eu tenho que colocar no segundo. Que procura para o diálogo e risquem até mesmo. No lugar do até mesmo, nós vamos colocar a. Acha o amparo e o aconchego que procura para o diálogo e a ajuda. Por que que eu vou colocar a? Por causa do paralelo. Se eu disse o diálogo e a ajuda. Não precisa esse até mesmo. Tá? Repetindo a leitura do parágrafo todo corrigido. A família continua tendo papel importante na sociedade, pois é nela que o indivíduo, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, acha o amparo e o aconchego que procura para o diálogo e a ajuda. Tudo ok? Vamos para o segundo parágrafo. É de um outro aluno. E eu queria que vocês vissem. Podemos melhorar? Podemos. Porque quando a gente escreve, a gente interpreta o que escreveu. Que é uma forma de nós melhorarmos. Tem assim, mas muitas vezes, primeiro, esse parágrafo era do desenvolvimento. Eu não posso começar desenvolvimento com mas. Não posso. Tá? Vocês vão passar um traço riscando o mas. Eu só devo usar o mas entre frases. Nunca para começar parágrafo. Quando eu quero dar uma ideia de oposição, eu uso para começar parágrafo o entretanto, o no entanto, certo? Para conectores mais longos. Então, risquem o mas. Coloque o M de muitas maiúsculo. Muitas vezes já é um conector. Eu não preciso do mas. Muitas vezes é um advérbio de tempo. Então ele já é um conector porque os advérbios são conectivos. Eu digo muitas vezes, tire das. Não é muitas das vezes. Pelo amor de Deus, não me escrevam assim. Muitas das vezes é coloquial. Risquem o mas e risquem o das. Vai ficar só muitas vezes, vírgula.
Por que que tem vírgula? Porque aí é um adjunto adverbial e ele está deslocado. Todo mundo colocou a vírgula? A carga horária de trabalho ou a insensatez das pessoas acaba. Risquem a letra M. Por que que vai ficar no singular? Porque o aluno usou o conectivo ou. A carga horária de trabalho ou a insensatez. Então vai ser só uma coisa e não as duas. Pessoal, para o verbo estar no plural, acabam, seria o que no lugar do ou? O i, muito bem, aí seriam duas coisas. Aí seria acabam. Como ele disse isto ou aquilo, só vai ser uma, por isso que acaba. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Muitas vezes, repetindo, riscamos mas e riscamos das. Tem uma vírgula, porque é um adjunto adverbial deslocado. A carga horária de trabalho ou a insensatez das pessoas acaba atrapalhando esse convívio e esse diálogo. Paralelismo, tem que repetir. Esse convívio e esse diálogo. Essa redação era sobre relacionamento entre pais e filhos. É inegável que há exemplos, risquem muitos. Professora, está errado dizer muitos exemplos? Não está errado não. Risquem o muitos, puxem uma seta para fora e coloquem excesso de linguagem. Por que que é excesso de linguagem? Porque exemplos está no plural. Então quando eu digo é inegável que há exemplos de pessoas no plural, eu não preciso dizer que são muitos. Exemplos já dá a ideia de que são mais de um. Então, quando eu coloco muitos, eu estou usando linguagem em excesso, tá? De pessoas que vivem na rua ou nas ruas. Vamos colocar no plural. Professora, por que que eu não posso botar na rua, no singular? Porque na rua é uma rua específica, aquela rua. E quando eu digo nas ruas, são ruas quaisquer. Qualquer rua, compreendem? E quem está morando na rua, eu não posso dizer que o corretor vai te perguntar, que rua? E quando eu digo nas ruas, uma hora está no lugar, outra hora está no outro, que é o correto. Então vamos pluralizar, vivem nas ruas, vamos riscar, ou até mesmo nas drogas. Pessoal, droga não é um lugar para o povo morar não. Quando ele digo nas drogas, ele vive nelas, tá? Vamos riscar de ou até nas. Vamos dizer, é inegável que há exemplos de pessoas que vivem nas ruas usando drogas. No lugar de ou até mesmo nas. Vamos usar o verbo usar. Usando. Lembrar que usando é com S. Usando drogas. Aí tem, essas são pessoas que risquem. Eu não preciso repetir que quem usa droga são pessoas, tá? Onde ele disse, essas são pessoas que... Nós vamos simplesmente colocar um conector explicativo, o pois. Pois, lembrar que sempre, antes do pois tem uma vírgula, antes. Nesse caso aí vai ter uma depois também. Coloque na frente do pois outra vírgula. Essa vírgula na frente do pois, você pode fazer uma setinha abrindo. Quando ele diz, na maioria das vezes, a setinha fechando. É uma ideia intercalada, advérbio de tempo deslocado.